Galera, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu vou ensinar aqui para vocês passo a passo como que a gente faz agora a racionalização de frações, tá bom? Primeiro eu quero que você entenda que racionalizar uma fração nada mais é do que você tirar a raiz de baixo dela, tá? Isso aí, pessoal, isso foi inventado há muitos anos atrás para poder facilitar o cálculo mental, porque não existe a calculadora. Por exemplo, se você digitar na sua calculadora raiz quadrada de 2, isso vai dar 1,41 e mais uma quantidade infinita de números. Então vamos supor, antigamente quando não tinha calculadora e alguém precisasse dividir 2 por raiz de 2, ele teria que fazer uma divisão por 1,41 e aí vai aquele monte de números. Isso ficava muito trabalhoso e ficava muito difícil. E aí o que eles quiseram fazer? Criar um artifício matemático para poder eliminar essa raiz. E aí facilitaria o meu cálculo manual. Hoje em dia que a gente tem calculadora, isso se torna um pouco inútil. Mas essa regra que veio da antiguidade, ela perpetua até hoje. Então, em alguns exercícios de vestibulares, eles vão te dar racionalizado, que é essa técnica antiga que ajudou os povos lá atrás, tá bom? É para isso que a gente racionaliza denominador. Então, vamos lá. Para a gente poder racionalizar isso aqui, tem uma regra muito simples. Eu vou fazer aqui um mural rápido com vocês, de tudo que eu for precisar para vocês entenderem aqui, ó. Aqui do lado, vou colocar aqui. Então vamos lá. Eu vou pedir para vocês entenderem isso. Se eu pedir para vocês multiplicarem raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, você vai juntar isso aqui numa única raiz, vai ficar 3 vezes 3, e você vai dizer para mim que a raiz quadrada de 3 vezes 3 é 9 e a raiz quadrada de 9 é 3. Outro exemplo, se você multiplicar raiz de 10 vezes raiz de 10, você junta as duas num raizão, ó, 10 vezes 10, isso daqui dá 100 e a raiz quadrada de 100 é 10. Você percebeu que quando você pega uma raiz e multiplica pela irmã gêmea dela, você consegue o número que está do lado de fora. Essa técnica elimina, ela some com a minha raiz. Olha lá, raiz de 10 vezes raiz de 10 deu somente o 10. Então, se eu peço para você calcular aqui, tirar a raiz aqui de baixo, quanto que eu posso colocar aqui embaixo para multiplicar o raiz de 6, isso daqui der somente 6, por ela mesma, pela irmãzinha gêmea dela, ó. Se eu multiplico raiz de 6 pela própria raiz de 6, o que eu tenho como resultado? Somente o número 6, tá bom? Olha lá, raiz de 6 vezes raiz de 6 é 6 vezes 6, que é 36, que por sua vez vale 6, tá? Mas, pessoal, na matemática, se eu simplesmente pegar a parte de baixo e multiplicar por raiz de 6, eu altero esse resultado. E para compensar e não alterar isso, eu também tenho que multiplicar a parte de cima, ó. O que eu faço embaixo, eu faço em cima. Olha como que na verdade aqui a gente está batendo um papo para você não esquecer essa matéria. Eu não estou modificando nada. Ó, raiz de 6 vezes raiz de 6 é a mesma coisa que 1. Dividido por raiz de 6 é 1, porque ó, 3 dividido por 3 é 1, 4 dividido por 4 é 1, uma coisa igual dividido por uma coisa igual é 1. O que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando 2 raiz de 6 por 1. Não alterei nada, ele vezes 1 ele mesmo, tá? Só um bate-papo para você ver que eu tenho que multiplicar embaixo e tenho que multiplicar em cima. E quando eu faço isso, eu estou multiplicando o meu número por 1. É como se eu não estivesse alterando nada. E aqui em cima, o que sobrou? 2 vai multiplicar a raiz de 6. Como um está na raiz e o outro não está, não tem como multiplicar. Eu deixo assim, ó. O que eu posso fazer agora é simplificar o 2 com o 6, que vai ficar 1 raiz de 6 sobre 3. E 1 vezes qualquer coisa, a gente acabou de falar que é ele mesmo, raiz de 6 sobre 3. Esse é o nosso resultado da simplificação, tá bom? Então, olha aqui embaixo, pessoal, de novo. Eu tenho raiz de 2 aqui e eu quero sumir com essa raiz de 2. Por quanto que eu multiplico? Multiplico por ela mesma. Olha que legal, fácil, hein? Quando eu pego raiz de 2, multiplico por raiz de 2, pela irmã gêmea dela, eu tenho 2 vezes 2, dá raiz quadrada de 4, e raiz quadrada de 4 é 2.
Viu? Facinho. Só que eu disse para você, se eu multiplicar aqui embaixo por raiz de 2, eu também preciso multiplicar em cima por raiz de 2. Então vamos lá. Agora eu vou multiplicar tudo isso aqui. 3 raiz de 5 vezes raiz de 2, certo? O 3 está sozinho, ó, não tem ninguém para multiplicar, eu coloco ele aqui. Agora, o raiz de 5 eu posso multiplicar com raiz de 2. Ó. Eu junto eles, vai ficar 5 vezes 2. Quanto que é 5 vezes 2? 10. Pronto. Mais uma letrinha pronta para a gente. Tá bom? Agora, pessoal, ó, presta atenção aqui. A gente já falou isso em sala, mas eu vou explicar bem devagar para vocês. Tem um outro caso de racionalização que ela deixa de ser a raiz quadrada. Por exemplo, olha aqui, isso aqui tem um 3, ó, isso é uma raiz cúbica, tá? Quando eu tenho raiz cúbica, não adianta eu chegar aqui e multiplicar por ela mesma. Ó, para vocês verem que não adianta. Se eu pegar raiz cúbica de 3, 5 ao quadrado, vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado, quando eu for multiplicar isso daqui, vai ficar assim, ó, raiz cúbica, o primeiro é 5 ao quadrado, o irmãozinho gêmeo dele é 5 ao quadrado, certo? Vai ficar 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Agora, tem uma propriedade que vocês aprenderam de potência que diz multiplicação, ó, de potência de mesma base. Quem são as bases? 5. O que você faz quando você tem multiplicação de mesma base, ó? Você conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 2 é 4. Repara que aqui eu não consigo cancelar o 4 com 3, então não tem como eu expulsar o 5 daqui. Então eu não posso multiplicar isso daqui pela sua irmã gêmea. Não posso. Qual é o macete que eu ensinei em sala de aula para vocês? Ó, vamos fazer aqui. Nossa revisão. Vai ficar demorada a aula, mas eu vou bem devagar para todo mundo entender. Você vai fazer assim, ó. Vai vir aqui, vai colocar raiz cúbica de 5 ao quadrado. Pessoal, quando você pega esse número pequenininho 3 e faz menos o 2, ó, 3 menos 2 dá 1. Então, se você multiplicar para mim isso daqui por raiz cúbica de 5 elevado a 1, como que eu cheguei nesse 1 aqui, pessoal? Eu peguei o 3 aqui em cima e subtraí do 2. Se você fizer esse artifício, você consegue eliminar a raiz. Vamos ver que isso é verdade? Ó, deixa eu só apagar aqui para ficar bem fácil de vocês. Vezes 5 elevado a 1. Ó, eu coloco isso aqui dentro do raizão, a minha raiz é cúbica. Aqui eu tenho um 5 ao quadrado, aqui eu tenho um 5 elevado a 1. Então vai ficar 5 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Agora usa aquela propriedade que eu ensinei para vocês, ó, 5 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Conserva a base e soma os expoentes, ó, 2 mais 1 é 3. Propriedade de potência, 5 a terceira. Olha que legal, galera. Eu cancelo agora o 3 com 3 e o 5 sai. Você percebeu? Com essa técnica eu consigo tirar a minha raiz da parte de baixo, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Eu vou multiplicar aqui embaixo por 5 elevado a 1 e vou multiplicar em cima por 5 elevado a 1. Lembra que tudo que eu faço embaixo eu faço em cima também. Pronto, agora eu vou resolver. Eu já sei que essa parte de baixo eu mostrei ali para você dá 5 e a parte de cima vai ficar 5 que multiplica 5 elevado a 1 aqui dentro é 5, raiz cúbica de 5. Eu posso cortar aqui, ó, esse 5 com esse e o meu resultado fica simplesmente raiz cúbica de 5. Se você for, ó, para você entender o que eu estava falando, se você for numa calculadora hoje e dividir 5 por raiz cúbica de 5 ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa de você dividir, de você resolver 5 raiz cúbica de 5. Você entendeu? Ó, isso é muito mais difícil de ser feito, mas com esse artifício, olha como que ficou fácil a gente reduziu pra caramba essa divisão.
Por isso que na antiguidade, quando o pessoal não tinha calculadora, era muito mais fácil fazer por esse método. Tá bom, pessoal? Olha a outra de baixo aqui, ó. Aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 8. Para eu poder sumir com a raiz e sobrar só o 5, o que eu multiplico? 10, 5, aí eu faço, ó, toma cuidado. Eu pego esse cara pequenininho 10 e subtraio desse outro pequenininho que é 8. Quanto que dá isso? 2. Então é só multiplicar aqui por 5 ao quadrado, tá bom? Vamos ver aqui do lado como isso é verdade, ó. Se eu pego e multiplico raiz décima de 5 à oitava, se eu multiplicar por raiz décima de 5 ao quadrado, vai ficar o raizão, aqui vai ficar 10, 5 à oitava, 5 ao quadrado. O que eu fiz? Eu peguei o 5 à oitava e o 5 ao quadrado, coloquei ele aqui dentro da raiz. Junto isso daqui, ó, propriedade de potência. 5, conservo a base e somo os expoentes. 8 mais 2 dá 10. Cancelo 10 com 10, o 5 vai para fora. Então, aqui, ó, dá 5 direto, tá? Agora, se eu multipliquei aqui embaixo por 5, por 10, 5 ao quadrado, em cima também eu vou multiplicar, ó, por 10, 5 ao quadrado. Agora, vamos lá. Vamos resolver. Eu quero multiplicar isso daqui aqui, ó. Esse cara eu quero multiplicar com esse daqui. Vou colocar eles tudo dentro do raizão. Vai ficar assim, ó. 10, 5 vezes 5 ao quadrado, tá? Pus o primeiro aqui, pus o segundo aqui. Ó, o primeiro, o segundo. Agora eu junto aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base. Aqui, ó, é 1, tá? 5 sozinho é a mesma coisa de 5 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Conserva a base, soma os expoentes. Embaixo fica 5. Esse é o nosso resultado, tá bom? Pessoal, nessa videoaula tá demorando um pouco porque eu vou falar tudo de racionalização com vocês, tudo que vocês precisam para tirar a raiz da parte de baixo. Agora, olha essa daqui, ó. Aqui embaixo eu tenho uma continha de menos, aqui eu tenho uma continha de mais, tá bom? Quando isso acontece, você pode sempre multiplicar pelo conjugado, tá? O que é o conjugado de um número? Ó, conjugado. O conjugado de um número é você copiar ele trocando o sinal. Por exemplo, se eu pego aqui, ó, x mais 8, o conjugado dele é x menos 8. Se eu coloco raiz de 3 menos raiz de 5, o conjugado dele é raiz de 3 mais raiz de 5. Eu troco só esse sinal aqui, ó, mais vira menos, o menos vira mais. Só isso. E vamos então fazer isso, ó. Eu estou prometendo para você que quando você multiplicar pelo conjugado dele, ó, raiz de 3 mais raiz de 5, eu estou prometendo que a raiz vai sumir. Agora, olha a parte de cima. Se eu multipliquei aqui embaixo por raiz de 3 mais raiz de 5, eu tenho que também multiplicar em cima por raiz de 3 mais raiz de 5. Agora, pessoal, vamos fazer aqui com calma. Quanto que dá raiz de 3 menos raiz de 5 vezes raiz de 3 mais raiz de 5? Se vocês fossem fazer isso aqui na mão ficaria assim, ó. Raiz de 3 menos raiz de 5 vezes raiz de 3 mais raiz de 5. Você teria que aplicar o chuveirinho aqui, ó. Esse multiplica o primeiro, esse multiplica o segundo, esse multiplica o primeiro, esse multiplica o segundo. Daria um pouco mais de trabalho. Então, para você não precisar usar o chuveirinho, que é a propriedade distributiva, você pode usar uma regrinha dos produtos notáveis, tá? Que diz que é a diferença de quadrado. Essa regra chama diferença de quadrados. Quando que eu posso aplicar essa regra, moçada? Quando eu tenho duas coisas iguais, ó, raiz de 3 menos raiz de 5, raiz de 3 mais raiz de 5, quando eu tenho duas coisas iguais com sinais contrários, ó, uma é menos, a outra é mais, tá bom? Como que eu faço a diferença de quadrados?
eu venho aqui, copio, aqui tem menos, essa aqui, ó, raiz de 3 menos raiz de 5, coloco o quadrado no primeiro e coloco o quadrado no segundo, ó. Só isso. Copio o que tem menos, quadrado no primeiro, quadrado no segundo. Essa é uma regra de produto notável que vai evitar que você tenha que aplicar propriedade distributiva. Aí você vem aqui, ó, corta esse 2 com esse 2, o 3 sai. Corta esse 2 com esse 2, o 5 sai. E 3 menos 5 dá menos 2, certo? Então, aqui embaixo, ó, eu sei que dá menos 2. Agora eu vou multiplicar esse 2 por raiz de 3 mais 5, por tudo isso aqui, ó. Aí eu venho, 2 multiplica raiz de 3, depois, ó, mais, o 2 também multiplica raiz de 5. Galera, ó, tá certo o exercício, mas vocês podem ainda dar uma melhorada. Eu vou tirar esse sinal de menos 2 aqui na parte de baixo. Aí eu teria que estar multiplicando ele por menos 1, certo? Viraria só 2. Mas se eu multiplicar embaixo por menos 1 para trocar o sinal, eu teria que estar multiplicando em cima também por menos 1. Lembra? Tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima. Se eu multiplicar em cima por menos 1, eu tenho que trocar o sinal de todo mundo. Se é mais 2 raiz de 3, fica menos 2 raiz de 3. Mais 2 raiz de 5, fica menos 2 raiz de 5. E aí, chegamos. Agora, ó, ainda eu posso melhorar um pouco isso daqui. Galera, tudo isso daqui, ó, tanto esse primeiro número que eu estou mostrando para vocês, quanto o segundo, estão divididos por 2. Ó, menos 2 raiz de 3 está dividido por 2. E o outro, menos 2 raiz de 5, está dividido por 2. Eu só separei eles. O que eu faço? Eu corto esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2. Olha o que sobrou para mim aqui, ó. Menos raiz de 3, menos raiz de 5. Essa é a nossa resposta, ó. É desse jeito que ia aparecer para vocês numa prova de vestibular. Ó, o de baixo para a gente acabar essa videoaula. Qual que é o conjugado de 2 mais raiz de 7? O conjugado de 2 mais raiz de 7 é 2 menos raiz de 7. Se eu multiplicar embaixo por 2 menos raiz de 7, eu tenho que multiplicar em cima por 2 menos raiz de 7. Agora eu vou calcular ali do lado com vocês isso aqui, ó. Isso mais isso, tá? Vou lá no meu cantinho, na minha cola aqui, ó. Vai ficar 2 mais raiz de 7 vezes 2 menos raiz de 7. Lembra da regrinha do produto notável? Ó, você copia aquela que tem o sinalzinho de menos, coloca ela aqui do lado, e você vai me colocar quadrado no primeiro e quadrado no segundo. Ó, 2 ao quadrado aqui dá 4. Esse 2 corta com esse 2, sobra 7. Eu tenho R$4 e devo 7, eu devo 3. Então, aqui embaixo dá menos 3. Agora, aqui em cima ficou fácil, ó, porque o meu 1 está multiplicando esse e está multiplicando esse. E 1 vezes qualquer coisa, ela mesma, ó, 2 menos raiz de 7. Não dá para eu simplificar, ó. O máximo que você pode fazer aqui é trocar o sinal. Se a parte de baixo está menos, você coloca mais. Se você trocar o sinal da parte de baixo, você troca o sinal de todo mundo que está em cima também. Então, o mais 2 vira menos 2, o menos raiz de 7 vira mais raiz de 7. E tá aí a resposta da última aí.